Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tico para mais um papo reto. O assunto hoje é sobre os influencers na área do fitness. O que essa galera tá aprontando? E eu quero falar sobre o olhar da ciência. Eu não quero ficar diz que eu acho isso, não, eu tô te trazendo evidência científica robusta para tu entender, tá bom? Antes disso, só quero te dizer o seguinte, mês de novembro, como eu tô fazendo cada mês temático agora, mês de novembro é saúde masculina. Você sabia que as mulheres vivem 6 anos e meio a mais do que os homens? Pois é, gurizada, vamos se cuidar, pô. Outra coisa, a grande causa de morte dos homens são as doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E principalmente ocasionado pelo sedentarismo, que dá para mudar, pela obesidade, que dá para se cuidar, e ainda pela hipertensão, que também dá para procurar remédio e se cuidar, procurar um atendimento médico e saber o que fazer, tá bom? Além disso, para fechar a terceira dica, 60% dos homens só procuram atendimento médico quando a doença está muito avançada. Gente, isso é um erro, não pode acontecer. Cara, tu tá desconfiado de uma coisinha, vai logo lá, vê o que está acontecendo, a chance de curar é muito maior, tá bom? Gostou da dica? Então é o seguinte, vamos falar agora do que nos interessa. Influencers são essa galera que gosta de influenciar os outros, né? Instagram, YouTube, por aí vai. Só que é o seguinte, gente, tá virando golpe. E tá na hora da gente parar de ser otário, tá na hora da gente parar de ser ingênuo. Porque a gente, eu vou dizer assim, a gente sabe quando a coisa não tá no caminho certo. Me desculpe, todo mundo tem no mínimo 2 neurônios, e esses 2 neurônios é só ligar um no outro para saber que a coisa não é bem assim. Então tá na hora de parar de correr atrás de coisa que é ilusória, que não funciona. E eu vou te trazer alguns dados bem interessantes. Olha só esse artigo que legal. Grupo Mineiro aí marcou Marocolo e Colaboradores 2021, tá? Falando sobre influências, um grupo mineiro falando sobre dados muito interessantes. Vou te trazer o primeiro dado. Os influencers brasileiros do Instagram divulgam informação de baixa qualidade sobre exercício e saúde. Falam o que não é, falam o que é mentira, falam o que interessa, de baixa qualidade, não contribui com a informação. Te dizer outra coisa, olha só isso aqui. 2,7% das postagens citaram referência científica. Apenas 2,7%. Eu, para fazer esse meu artigo de opinião aqui contigo, estou com 2 artigos bem atuais e bem revistas muito boas. Mas é o seguinte, eu estou entre os 2,7%. E você fica seguindo um cara que não sabe o que é um artigo científico. Ah, tudo bem, eu não quero saber de ciência, eu quero saber de vida bandida. Tudo bem, mas se tratando de saúde e exercício, minha gente, isso no mínimo é inconsequente. Isso, no mínimo, é displicência sua. Isso é, no mínimo, comprometer a tua saúde e a tua família. Mas a decisão é tua e você tem que saber muito bem o que você quer fazer. O número de seguidores, olha isso aqui, foi inversamente proporcional à qualificação acadêmica dos influenciadores. Sabe o que significa isso? Que quanto mais seguidor o cara tem, menos ele estudou. Tá? Mais ou menos isso. Óbvio que isso não é uma regra para todos, e para quem entende um pouco de estatística e sabe como é que funciona uma relação, a gente sabe que a relação perfeita não existe praticamente na ciência biológica. Mas aqui nós temos uma relação muito forte mostrando que os seguidores maiores são os caras que falam mais coisa que não tem a ver. São os caras que muitas vezes não têm a qualificação acadêmica para falar o que poderia falar. Ah, então eu tenho que estar qualificado para falar sobre algumas coisas? Sim. A minha humilde opinião, sim. Se eu vier aqui para vocês ficar discutindo sobre nutrição, ficar falando sobre medicina, olha, no mínimo eu vou estar sendo incoerente com tudo que eu estou pregando. O que eu falo com vocês é sobre educação física, sobre treinamento, sobre movimento, e é disso que a gente entende. Mesmo profissionais formados publicaram conteúdo fora da sua área. Acabei de falar, muita gente que não é da área acaba fazendo um ganchinho aqui, outro lá. Eu, para resolver esse problema, criei o Papo Reto Entrevista, onde eu consigo conversar com pessoas que sabem muito mais do que eu, em áreas como a medicina, psicologia, nutrição e aí por aí vai. Tá bom? E para fechar, a desinformação sobre saúde e exercício atinge milhões de pessoas nas redes sociais. É muita gente sendo acometida por problemas com informação falsa. Isso, fake news, coisa que não é verdade. Então, minha gente, tem que se ligar. E eu vou te trazer o segundo artigo, que é um artigo mais atualizado, 2025, uma revisão sobre o assunto, uma revisão sistemática publicada na China, Estados Unidos, Thomas e colaboradores. Olha que legal.
Influenciadores digitais moldam atitudes e comportamentos relacionados à saúde. Cara, não é uma questão só de dar opinião. É uma questão de mudar a atitude das pessoas. Tá vendo a responsabilidade? Eu cuido muito do que eu falo aqui, porque me preocupo com a responsabilidade que eu tenho em a pessoa seguir alguma coisa que não é adequada. Então, isso tem que ser pensado pelas pessoas que falam. Muitos conteúdos das redes carecem de base científica, igual ao do Brasil, né? E promovem padrões de corpos corporais irreais. É muita gente ficando forte usando coisa que não deve, é muita gente dizendo que emagrece de um jeito que não é verdadeiro, a custas de quê? De venda de produtos e outras coisas. Isso, gente, eu estou falando o que todo mundo sabe. Se muita gente não tem voz para falar, eu estou falando o que todo mundo sabe. A exposição frequente a esse tipo de conteúdo pode afetar a autoestima e imagem corporal. Estou organizando 2, 3 pesquisas, cada vez mais a gente vê isso. Que a autoimagem é extremamente prejudicada nas pessoas por conta dessa exposição. Usuários tendem a confiar mais em influenciadores autênticos do que especialistas. Basta o cara saber ter uma boa oratória, o que ele falar está valendo. Enquanto que o cara que estudou, que entende do assunto, muitas vezes não tem essa voz. O estudo recomenda maior regulação e educação midiática. Então, temos que educar as pessoas, e é esse o meu propósito aqui, de ajudar a refletir sobre o assunto, mas também, sem uma regulação, provavelmente a gente não vai conseguir limitar este problema. Ah, professor, tu é a favor da regulação, de controle, direito de expressão? Cara, tá todo mundo falando sobre isso. Mas quer saber? Sim, eu sou a favor, uma forma democrática de conseguir isso. E aí eu vou te dizer a última notícia aqui. Nós já temos um país que fez isso, e a China fez isso, onde influenciadores só podem falar sobre alguns temas de alto nível técnico se tiver diploma. Na área da medicina, do direito, das finanças e da educação, não é qualquer um que pode usar rede social para falar. Não sei se é esse o modelo que nós devemos ter. Isso é uma outra treta, isso é outra história, mas que a gente certamente tem que ter um mínimo de regulação, precisa. Porque se nós vivemos em uma terra sem ninguém, o perigo é muito grande de afetar as pessoas, as mais ingênuas, as mais fracas e as mais acometidas. Tá bom, gente? Aí, essa é a minha opinião. O que tu acha? Fala aí um pouquinho comigo, me conta a tua experiência aí e a gente vai tocando ficha. Valeu, um abraço, até mais.